Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de visão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos uma convidada aqui super especial. Ela que é cientista política, estudante de Relações Internacionais e Gestão Pública. Ravel Lira, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer todo meu estar aqui e ter sido convidado por vocês para esse podcast. Ravel, você tem uma página no Instagram onde você posta resumo de livros. Como foi que surgiu essa grande ideia? Então, é que eu gosto muito de leitura, sempre gostei bastante. Eu fazia outros resumos, quer dizer, resumos de livro a gente sabe que é gigantesco, é quase uma hora você fazendo um resumo de um livro, comentando. E eu percebia que vídeos um pouco mais longos para o Instagram não rolava. É mais coisa para YouTuber. E aí eu até fiz uns vídeos, mas eu vi que as pessoas talvez começassem a assistir e não terminassem. O meu interesse era despertar a vontade dessas pessoas lerem, né? E se elas Uhum. começassem a ficar se fadonho a minha conversa, elas não iam querer ler o livro. Então eu pensei, o quê? Vou fazer algo mais curto. E aí eu comecei a fazer cortezinhos mesmo, coisas bem curtinhas, só para trazer a essência do livro, para trazer curiosidade para as pessoas lerem. E assim, eu gostei um pouco, bastante do resultado, vamos dizer assim, porque assim, o meu perfil não é tão grande, mas uma pessoa que me diz assim, poxa, eu quero ler esse livro, achei muito interessante, tá lá no meu hall para leitura, isso já me deixa super feliz, porque eu acredito muito que quando você adquire conhecimento, você cresce muito, sua vida se expande de uma forma muito grande. Então, tem autores que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que lá eu tenho muito de Dostoiévski, que é o que eu estou sempre tocando muito nesses livros, que ele tem uma escrita maravilhosa, mas nesses últimos tempos eu tenho falado um pouco mais de Platão. Então eu entrei em dois livros não, né? Dois textos de Platão que eu acho realmente incrível. Então veio dessa paixão e dessa vontade de que as pessoas também lessem.
Velho, bom, como você citou Platão, logo de cara eu quero saber de você, assim, Platão acreditava que os filósofos deveriam governar. Você concorda com essa ideia? Eu entendo o lado de Platão. Concordar na sociedade atual não concordo, mas eu entendo assim a visão que Platão tentou trazer, porque tem muito a ver com a história de Sócrates, que aí a gente já puxa para um outro filósofo, porque Platão ele ficou muito abalado com a forma que Sócrates morreu. Não sei se todos conhecem a história, mas Sócrates ele foi condenado, então ele teve que tomar veneno para se matar, né, para tirar a própria vida, porque ele foi condenado porque ele estava pervertendo os jovens e também ele não era politeísta, que lá na Grécia isso era terrível. Então, Platão ele ficou muito abalado porque ele era discípulo de Sócrates. E ele vendo que os políticos condenaram o Sócrates, então por isso que tem muita essa influência de a República, tem muita essa influência de Platão nesse elitismo, né, de que os filósofos devem governar. Então faz muito sentido quando você entende a história. Então você entende por que Platão queria que os filósofos governassem, porque ele se decepcionou com os políticos da época dele, que condenou seu mestre simplesmente ele enxergava muito além do que as pessoas é, estavam acostumadas. É uma questão de que o Sócrates usava muito a maiêutica, né? Que ele ficava ali instigando, ele perguntava, ele não concluía. Sócrates, a gente precisa, para entender Platão, a gente tem que entender Sócrates, porque ele foi o mestre do Platão. E o Sócrates, ele tinha esse pensamento de que só sei que nada sei. E ele se tornava muito sábio por isso. Ele não sabia das coisas. Um filósofo formado, ele é isso, ele não sabe das coisas. Ele está tentando conhecer. Então, ele sempre chegava para as pessoas lá e perguntava sobre algum assunto, questionava. Ele nunca trazia uma conclusão. Então, não tinha como acusar ele de algum crime. Ele estava perguntando, às vezes a própria pessoa dava a resposta, dava a conclusão, mas isso incomodava muita gente. E isso, por isso que ele pervertia os jovens, porque os jovens estavam começando a pensar. E aí a gente começa a gente fazer uma ligação com a alegoria da caverna, porque muitos não fazem essa ligação. As pessoas pensam na alegoria da caverna como uma simples crítica social, coisas do tipo, mas toda a obra de Platão está bem, vamos assim, afogada nesse sentimento que ele tinha de injustiça que o Sócrates sofreu. Muitos não sabem, talvez, mas Sócrates ele era uma pessoa extremamente humilde, não tinha posses. E ele poderia levar a família para o julgamento, para dar um apelo, ele não fez, porque ele dizia que se ele levasse a família, ele ia estar atestando que ele era culpado, que ele estava precisando de um escudo para se defender. E ele também poderia seguir, pedir a influência de alguns dos seus alunos, como o próprio Platão. E Platão veio de uma família muito nobre de políticos. E ele também iria ter uma vida na política. E ele não fez. Simplesmente Sócrates decidiu, não. Decidiram que seria isso, eu decido, então esse é o meu destino e eu vou concluir minha missão. Então, Platão ele tem essa visão elitista por conta disso. Ele vê dessa forma que os filósofos deveriam governar, porque ele imagina que se ele estivesse no lugar, ou se os filósofos estivessem no lugar daqueles que julgaram Sócrates, ele não teria sido condenado. Ao contrário, talvez ele sairia ali como um conselheiro. Mas a minha opinião sobre essa questão de filósofos reis atualmente, eu acredito que um filósofo seria muito melhor como um conselheiro, mas acho que um governante, eu acho que não. Mas seria mais ou menos essa a visão que o Platão traz, né? E quando a gente vê a alegoria, acho que a gente vai entrar um pouco nisso, né, da alegoria da caverna, a gente, com esse pensamento que eu já trouxe agora, a gente vai poder conseguir fazer uma ligação, fica muito mais prático. As pessoas, às vezes, interpretam, trazem muitas interpretações sobre a alegoria da caverna, às vezes sem entender esse fundo lá atrás, o que realmente aconteceu e o sentimento de Platão. O Platão entenderia hoje o que é ser governante? Eu acho que os tempos mudaram muito. Platão ele tentou implementar essa república dele, se eu não me engano, foi na Hungria, mas é onde havia uma ditadura.
ninguém aceitou. Então, que é o livro mais importante de Platão, que seria a República, e lá tem muitos princípios mesmo para governar. Só que nunca foi colocado em prática. Então, eu acho assim um pouco complicado se colocar hoje em dia algo em prática sem ter testado antes. Então, eu acredito que ele era uma mente muito sábia, que os seus ensinamentos até hoje, ele vai ecoar por muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, acho que pela eternidade. Mas eu acredito que para entrar na política atualmente é mais complicado. Acho que um filósofo não tem estômago para isso, não. Tá feio o negócio. Tá. Bom, Pedro, agora conta pra gente assim, essa questão de o governo poder, né, estar na mão de poucos, assim, essa ideia, assim, o que que você acha disso? Eu acho que ela está mais atual do que nunca. Porque se a gente for observar, o governo sempre esteve na mão de poucos. Ah, mas estamos numa democracia. Churchill ele dizia que todos esses sistemas, o menos pior seria a democracia, né? Não existe um melhor. A democracia ainda está longe de ser realmente uma melhor forma de governo. E eu acredito assim, eu verifico quando eu olho lá para a Câmara e vejo bancada da bala, bancada evangélica, bancada do agro, isso tudo a gente olhando não passa de oligarquias, né? Não passa desses grupos formados querendo poder. Então, o que Platão falava é que ele queria que os filósofos fossem esse grupo de poder. Ele queria pessoas que ele julgavam que teriam sabedoria para lidar com o poder, e essas pessoas pudessem trazer realmente o bem ao povo. Só que a gente vê tantas pessoas dentro de um congresso, a gente vê presidentes da República, às vezes, governando por seu próprio cerco. Então, são grupos. O próprio, o nosso país, se a gente for observar, ele está dividido em grupos. E, assim, e o poder na mão de poucos é muito perigoso. É riscos mil de entrarmos numa ditadura, de autoritarismos. Então, eu acredito, assim, que há um risco. Platão, eu acredito que eu entendo o que Platão queria trazer, eu entendo que na mente dele, pessoas sábias, pessoas inteligentes, e sim, eles poderiam trazer soluções maravilhosas para pensando no povo, porque naquela época os filósofos, é assim, os filósofos têm essa essência de sempre estar procurando melhor, de sempre procurando conhecimento. Só que se a gente for trazer isso para os nossos dias, não vai dar certo. Outros países tentaram e fecharam o cerco, não, vamos ser comunistas, vamos ser socialistas, e a gente observa que não dá certo. Se torna realmente autoritário, se torna totalitário e as coisas não vão para frente. Então, poder nas mãos de poucos, eu acredito que até mesmo o nosso Congresso deveria parar com essa história de bancada disso, bancada daquilo, tem que governar para o povo, tem que governar para todo mundo do mesmo jeito, e não para grupos separados. Só divide a sociedade. Ah, velho, mas você falou de grupos, né? Bancada, de vários tipos de bancadas hoje. A gente não, a gente não tá numa época, se, por exemplo, hoje tem um governo que ele é contra a agropecuária. E se ele não tiver uma bancada, você não acha que por esse motivo a agropecuária pode cair? A gente fala da bancada evangélica. Eu não sou a favor da bancada evangélica. Por mais que eu seja evangélico, porque eu acho que a bancada evangélica muitas vezes foca na igreja e não no povo. Esse é o meu ponto. Mas Sim. elas também tem que ter, porque eu acho que ela também ela está sendo perseguida aos poucos. Ela tá se nivelando aos poucos. Então, infelizmente, esses grupos é necessário ter um voz nisso. Você não acha que a tendência nossa hoje, vou falar do Brasil, não falar nem dos outros, e você falou que está dividido, e se não tiver uma bancada, não é prejudicial também? Então, essa é a questão. A que ponto e onde chegou a nossa sociedade? Porque existe um livro muito interessante sobre de Bastiat, que é um livro, eu vou deixar até a dica, A Lei, de Bastiat, Frederico Bastiat. E é um livro que ele explica a essência da lei. Para que ela serve? Para que ela existe? Então, não é para
grupos de interesses. Infelizmente, o que a nossa sociedade se tornou foi isso. Se você não defender, cada um decidiu se dividir em cada grupo, e se você não se defender, você fica para trás. Isso é um fato. Isso existe. Uhum. Por quê? Porque a lei se perverteu. A essência da lei se perverteu. Porque a lei ela é feita para o povo, para o bem do povo. O agro faz bem ou faz mal para o povo? Pra mim faz bem. Faz muito bem. Porque gera emprego, gera economia, é uma parte considerável do nosso PIB. Aí Exatamente. você encontra grupos de poder, sei lá, no governo, ou até mesmo dentro da Câmara, querendo destruir o agronegócio. O que o certo seria? O Congresso, em peso, está a favor do agro. Porque não existe essa história de o agro não é bom para o Brasil. Isso não existe. Isso é coisa realmente de grupos isolados. Sim, sim. Então, tem coisas que são óbvias que faz bem para o Brasil. São coisas que são óbvias. Uma segurança pública de qualidade é óbvia. Saneamento, teve gente que votou contra o saneamento. Então, são Exatamente. coisas básicas, são coisas que a gente vê que são necessárias. Mas aí a gente precisa fazer grupos dentro do Congresso. Por quê? Porque a gente perdeu totalmente a noção do que é lei. A gente Perfeito. perdeu qual é a essência da lei. Infelizmente. E isso precisa ser retomado, mas a gente vê que cada dia está ficando muito pior, está aumentando os grupos, está aumentando as divisões, está aumentando a polarização, e aí fica realmente difícil. Não, eu não acho que não deveria existir de uma hora para outra. Eu Uhum. acredito que deveria se extinguir com a consciência das pessoas, com a consciência dos políticos do que é a lei. Bom, velho, bom, aí me trouxe duas questões, assim, no caso, assim, como que seria feito, assim? Teria que ter alguns pré-requisitos, por exemplo, para alguém comprar, por exemplo, assim, para alguém que seja um filósofo compor o Congresso, a Câmara dos Deputados, assim, só para entender. E queria perguntar também se, aí, além de não vivermos assim num período assim perfeito, né? Não que seja o ideal, mas historicamente falando, na história da humanidade, acho que a gente vive assim o melhor momento, assim, ou não? No caso, com a democracia. Isso, sim. Sim, sim. Não existe nenhum outro, nenhuma outra forma de governo que seja melhor do que a democracia, né? Uhum. Mas ela precisa ser aperfeiçoada e, infelizmente, a gente vê a cada dia que ela está regredindo. Por mais que, às vezes, a gente tem uma falsa liberdade, né? As pessoas falam tanto democracia, 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 mas às vezes é só da boca para fora. É que nem a Constituição, né? A Constituição diz que você tem direito à vida. Foi engraçado até, foi Roberto Campos, falecido, não o neto. Mas Roberto Campos falou, né? Poxa, olha que legal, hoje eu já sei que eu não posso morrer. Porque o Congresso, isso foi quando em 1988, na nova Constituição, eu já sei que eu não posso morrer. Porque a Constituição me proíbe de morrer, porque ele disse que eu tenho direito à vida. Então, são promessas que existem na Constituição que a gente vê que são só promessas. Quem no Brasil tem direito à saúde? Quem no Brasil tem direito à segurança? Então, é muito fácil você levantar a CF e dizer, olha, os direitos dos brasileiros estão aqui. Mas cadê esses direitos? É só no papel? Então, é complicado, é muito boa a democracia. Só que quando ela funciona, só que quando ela traz liberdade. E a gente vê que, por exemplo, se você quiser ter uma própria aposentadoria, você não pode ter. Você tem que contribuir no INSS para você poder, lá no fim da vida, 65 anos, 62 anos, você poder se aposentar. Mas se você quisesse fazer a parte, você contribui um pouco mais, fazer a parte, você não pode. Cadê a liberdade? Onde é que existe a democracia de eu escolher o que eu quero para minha vida? O Estado virou tutor. Somos crianças e ele está tentando nos tutelar até a nossa velhice. Então, é complicado. Agora, eu acabei esquecendo a primeira pergunta. Ah, tá. Como que seria, assim, os pré-requisitos de seleção para um filósofo compor ali ah, os conselheiros, digamos assim, do governante? Não sei, seria mais ou menos isso? Eu acho que, assim, um filósofo como conselheiro, bastava ele ser um filósofo. Bastava ele ser, porque para ser um filósofo, ele precisa amar a sabedoria. Porque isso
é a filosofia. É você amar, buscar sabedoria. E você ser que nem Sócrates, tipo, não, só sei que nada sei. Eu estou buscando as respostas. Porque às vezes as pessoas estão muito cheias de si, muito cheias de opinião. E não é errado você ter uma opinião formada. Mas o que custa, em vez de você jogar para alguém a sua opinião fechada, você apenas entrar num diálogo, como ele fazia. E se fosse dessa forma? Questionar, se questionar e deixar ser questionado por outra pessoa. Então, questionar o outro e deixar ser questionado. Hoje em dia não tem condições. Então, o filósofo ele precisa disso. Quantos políticos ali a gente assiste, não sei se vocês assistem, mas quando a gente acompanha alguma sessão plenária, parece um circo. Aí eu pergunto, como uma pessoa que não tem um controle emocional, no momento, numa situação que está sendo contrariado ali por um colega de parlamento e ele começa a falar algo que não lhe agrada, você começa a xingar. Como você seria um conselheiro? Porque você nunca foi um filósofo. Você nunca saberia respeitar a opinião alheia. Então, é mais ou menos isso. Para ser um filósofo, você precisa. E isso abrange, isso abre a visão de uma pessoa, porque ela vai olhar para todos os lados. Ela não vai apenas olhar para a sua limitada sabedoria. Ela vai observar todas as possibilidades. Ela vai buscar em todas as pessoas possíveis soluções para os problemas. E a gente observa que não é isso que o pessoal quer. Às vezes o pessoal quer criar problemas. Então, para ser realmente um conselheiro de um presidente da República, acho que a necessidade de um presidente ou do Congresso mesmo, a necessidade seria realmente, de verdade, ter a essência do filósofo. E questionar, e perguntar, e procurar o bem do povo. Olhar pelo bem do povo. Ah, velho, mas eu tava vendo você falar em relação a deputados. A gente também não tem culpa? Tirando Ah, a parte. Porque a gente que coloca ele lá, não é? Porque aí eu tenho dó do filósofo, porque nem o filósofo vai poder fazer alguma coisa, porque tudo vai daquilo que a gente vota. A gente também tem culpa e uma parcela de, de ter votado aquelas pessoas lá. Então a gente também não tem um erro. muito. 90% ou 100% do erro é do povo. Me desculpem, povo. Não todo mundo, né? Porque depende. Me desculpem, povo, né? É. Tem que pedir perdão antes que comecem a xingar, mas essa é a realidade. É a gente que coloca eles no poder. A gente que tem uma mente muito curta. Eu fiz parte de um grupo chamado Fiscaliza Brasil, que a gente fazia fiscalização pela corrupção, né? Em questão de corrupção. E a gente sempre divulgava em redes sociais, políticos que estavam envolvidos com corrupção e tudo mais. Mas a mente do povo é muito curta. Passa uma eleição, é o que eu acho mais engraçado. Às vezes, uma cidade, tal cidade, uma capital, as pessoas xingam o prefeito, a prefeita, dizendo que não faz nada. Quando chega na outra eleição, eu vejo ele reeleito. Eu não vejo uma pessoa falando bem desse prefeito ou dessa prefeita. Mas na outra eleição, ela está, ou ele está, eleito. Por quê? Porque o povo esquece. Às vezes, por um benefício, fulana da minha família, ela tem um emprego que o prefeito deu a ela. Então, vou votar no prefeito. Então, mesmo que a cidade esteja um caos, mas as pessoas realmente se vendem, às vezes, por coisas pequenas. Então, a culpa é nossa. A culpa é do o poder. Acho que uma das coisas que eu concordo mais na Constituição, que eu não concordo com tudo, né, mas Uhum. eu concordo bastante na Constituição, é que o poder emana do povo. Só que o Exato. povo tem um costume tão errado de idolatrar pessoas, de endeusar pessoas, de querer um herói que salve a pele deles. E a gente, como povo, não precisa de quem salve nossa pele. A gente é o povo, o poder vem da gente, a escolha é nossa. Eles trabalham para a gente. Nós pagamos impostos para pagar os salários deles, para eles nos representarem. Então, eles não são independentes, mas o povo não entende. Nós, como povo, não entendemos isso. Então, a culpa é realmente do próprio povo. Concordo. E te fazer uma pergunta, aproveitando. A República ainda pode ser aplicada no dia de hoje? Deveria. Deveria? Eu acho que tem muita coisa boa que poderia ser aplicado, mas eu acho que o pessoal prefere o príncipe de Maquiavel. Infelizmente. Eles
Eles preferem, os fins justificam os meios, às vezes os fins não são nem tão bons assim, Sim. mas aí eles justificam dessa forma. Não vai dar certo, é porque tem que ser assim, mas deveriam muito, porque é escrito por alguém que viu o lado mais negro, mais sujo, né? Vamos dizer assim, da, da política e acabou ficando, vamos dizer assim, criando um trauma para ele sobre quem eram os políticos, como eram os políticos, como eles agiam. E ele tentou meio que moldar isso, mudar isso, que não pode ser, tem que ter ética, tem que ter moral, e deveria ser bem, acho que deveria ser um princípio mesmo utilizar o livro A República para poder aprender um pouco mais sobre até mesmo a democracia. Ó, velho, e fala pra gente, tem uma frase de um filme, V de Vingança, que eu assisti já há muito tempo, gostei pra caramba do filme, e no filme é dito que ideias são a prova de bala. Você acha que essa frase, assim, se encaixa aí com o pensamento platônico? É perfeito. Eu vou entrar um pouco nesse pensamento para a gente poder contextualizar. É o mundo das ideias de Platão. O mundo das ideias de Platão é um mundo inteligível, né? Que você acessa, vamos dizer, basicamente no seu pensamento. Você cria, você enxerga e esse mundo, ele é imutável, ele é eterno. Eu gosto de comparar um pouco com a consciência da nossa alma, né? Uhum. Que eu acredito, ao menos, que ela é eterna. Então, quando o mundo sensível é aquele que a gente toca, aquele que a gente enxerga, mais exemplo, o celular que está na frente da gente, ele vai um dia vai se quebrar, vai se acabar. Você tocou ele, você usou ele, ele, se brincar, ele está mais perto de você do que tudo nessa vida. Você vive com o celular no bolso, mas um dia ele vai se acabar. Mas a ideia de fazer esse celular, ela não se acaba. Ela vai continuar, tanto que vai vir outros e outros e outros celulares vindo dessa mesma ideia. Então, o mundo das ideias é isso. Não é o mundo da imaginação, não é o mundo da ilusão. Na verdade, Platão dizia que esse mundo que a gente toca é, na verdade, o mundo da ilusão. Aqui é ilusório. Então, às vezes, eu acho muito interessante esse pensamento de Platão, que, às vezes, para algumas pessoas, às vezes, é meio complicado. Mas eu acredito que quando você traz isso um pouco para a fé, você consegue entender bem o que Platão quis dizer. Que o mundo que você vê aqui, ele vai passar. Tem na Bíblia, né? Os céus e a terra, tudo passará, mas minha palavra não passa. Então, é mais ou menos. Quem entende da fé vai poder entender melhor Platão que ele quis dizer. Aquilo que é eterno e aquilo que vai passar. Então, esse é o mundo das ideias. É uma ideia que uma pessoa inventou um copo. Até hoje existe copo. Então, por mais que aquele copo se quebre, se acabe, mas a ideia ainda existe. Então, trazendo para esse filme, o filme é espetacular. Ele traz muito essa ideia de Platão. Porque ele é um herói que ele não tem rosto. Agora, assim, quem tiver assistindo, porque assim, eu não assisti o quadrinho, eu sei que ele veio do quadrinho. Então, se tiver algum spoiler melhor no quadrinho que não tem no filme, por favor, pessoal, deixa aí nos comentários quando estiver assistindo o vídeo, porque eu preciso também saber, eu tenho essa curiosidade, mas o quadrinho não é comigo. E no filme, ele é a própria ideia. Ele não é uma pessoa, você não sabe o rosto dele. Você não vê, o máximo que você viu foi a mão dele queimada em uma das cenas. O cabelo não é dele, ele está sempre muito vestido. E a máscara não é nem uma invenção dele, como, sei lá, o Homem-Aranha inventou a máscara dele, o Batman tem uma máscara. A máscara do V de Vingança é a máscara de Guy Fawkes, que é um cara que explodiu o parlamento inglês. E é uma história real. Mas é aquela coisa, e a gente vê três máscaras, o rosto de Guy Fawkes, a máscara de V de Vingança, e hoje que o pessoal usa como anarquismo, né? É o símbolo do anarquismo. Três, vamos dizer, iniciativas totalmente diferentes, porque Guy Fawkes ele queria explodir o parlamento porque não concordava com a monarquia e era uma questão religiosa. Já o V de Vingança no filme, ele quer simplesmente explodir o parlamento, mas ele quer acabar com a ditadura, que Chanceler Sattler, que a gente sabe que é uma referência ao bigodinho alemão.
E aí depois vem o pessoal, não, agora é anarquismo, como se o que fosse pregado no filme fosse anarquismo. Mas não é. É Platão puro. Platão puro, é a ideia. E a cena que essa frase acontece, ela é espetacular. Para mim, é uma das melhores cenas que teve. Simplesmente ele está ali, vou dar um pequeno spoiler, e começam os capangas do Creed e começam a atirar nele. E é muito simbólico. É algo extremamente simbólico, porque ele tá, acho que deve ter uns 8 capangas, tudo atirando ao mesmo tempo, ele não cai no chão. É uma simbologia de que uma ideia não cai no chão. Ele pode se curvar, ele se curva, mas ele não caiu. E aí ele se levanta, respira fundo e diz, minha vez. E aí mata todo mundo. Menos o Sr. Creed, porque ele já tinha dito o que ele ia fazer com o Sr. Creed, né, no final. E quando ele começa, quando o Sr. Creed vê, desesperado, o cara todo cheio, baleado e tudo, e ele começa a matar todo mundo, e ele, o que é que tá acontecendo? Ele pega a arma dele, né, ainda ficou ali porque tinha coragem, ainda tinha 5 balas na arma, começou a atirar. Quando ele vai chegando, por que que você não morre? Desesperado, né? Por que que você não morre? Ele diz, porque ideias são a prova de bala. Cara, pra mim o filme podia acabar ali. Já era sensacional. Eu amo esse filme, assim, me apaixonada. Eu assisti esse filme, sei lá, umas 10 vezes. Porque é Platão puro. Ideias realmente são prova de bala. Uma ideia que você tem hoje, ela vai perdurar para sempre. É um legado que você traz. Então, esse filme ele traz muito simbolismo, traz sincronicidades também, que é muito interessante. Ele e Eve, ele é V e a moça é Eve, também vem do nome. Então, para mim, quem quer entender um pouco sobre isso, sobre essas ideias, esse mundo das ideias, é só assistir esse filme que dá para ter um entendimento muito bom. Vão lá, depois assiste esse filme e comente aqui embaixo. Você falou de celular. Você acredita que as redes sociais atrapalham a nossa construção de ideia? É um tema muito interessante essa pergunta, porque sabe que o próprio Platão ele dizia que uma ideia não surge do nada, ela já Uhum. existia, ela vem dos ancestrais, ela vem dessa ancestralidade. Então, nunca vai ter nada que vai ser criado do zero. Talvez o que foi criado do zero foi o próprio Deus que criou, né? Tudo. Mas tudo já vem de algum lugar. Na internet, acho que se houvesse uma chance de algo ser criado, eu acredito que não seria na internet, mas vamos dizer que existe algo que é recriado. Existem ideias que surgem de outras ideias dentro da própria internet. Eu acredito que eu não digo que a internet é um veículo horrível, terrível, é algo muito útil que pode ser utilizado muito bem. Só que tem pessoas que não entendem limite, não conhecem limite. Então, às vezes traz boas ideias, né? Novas ideias, renovadas, mas também pode trazer ideias muito ruins. Então, não é culpa da internet em si, é culpa de quem. É tipo a arma, né? Não é a arma Sim. que mata uma pessoa, é a pessoa que está ali atrás que mata alguém, o instinto da pessoa. Então, pode ser criado muita coisa boa pela internet, recriada ou readaptada, mas também muita coisa ruim. E, Existe esse paralelo, infelizmente. e te fazer a pergunta, o que você acha da IA? Hoje já tem, olha que ela não faz muito tempo, né? Hoje já tem pessoas falando que ela vai fazer um mal muito lá para frente, né? Porque hoje a pesquisa, você coloca lá, ela te dá tudo, né? Então hoje você não precisa nem pensar, só escreve, pega e faz. O que que você acha do futuro nosso com a IA? Eu acho que é um futuro complicado, porque se antigamente, então, eu estou com 34 anos, acredito que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. E na Obrigado. nossa época, É um devemos ter pouquinho sim. mais, mas tá bom. É, Obrigado. faz de conta, então. E na nossa época de escola, a gente pesquisava em livros, a gente ia na biblioteca, a gente lia. Hoje, se você pesquisar, eu não sei porque eu não tenho muito costume, mas se você for procurar, você for tentar fazer uma pesquisa, você consegue fazer uma pesquisa pela internet muito mais fácil. Você não lê, você Exato. não lê.
E, assim, isso já existia com o avanço da internet, porque às vezes tinha já o trabalho lá pronto. Na nossa época não tinha isso. A gente ia pesquisando de livro em livro, a gente ia catando o que achava interessante e escrevendo à mão e entregava ao professor. Exato. Isso não é simplesmente que o professor é um carrasco que quer fazer a gente perder tempo, que quer a gente escrever. Isso é algo que foi pensado para que a pessoa venha aderir bem ao conteúdo. Mas se você pega tudo, copia e cola, o que você aprendeu? Você não aprendeu. Quem Nada. aprendeu foi a AI. A AI tá super, tá inteligentíssima, mas a gente não aprende nada com isso. Então, é perigoso. Teve uma pesquisa que eu vi um tempo desse, que tanto que as aulas eram 45 minutos por conta dessa pesquisa. Os jogos de futebol, 45 minutos por conta dessa pesquisa, que dizia que a gente conseguia aprender atenção durante 45 minutos. Hoje, esse tempo passou para 3 minutos. Aí eu pergunto, será que as Caraca. aulas vão ficar 3 minutos? Então, para você ver. De quem foi a culpa disso? O avanço não tanto da inteligência artificial atualmente, mas das redes sociais. Quando você abre um Instagram da vida, você vai passando lá, é conteúdo, perdão, é conteúdo atrás de conteúdo, conteúdo atrás de conteúdo, de 2, 3 minutos, nem 3 minutos, às vezes 30 segundos. Você vai no TikTok ainda mais curto. Então, eu comecei a me policiar também em questão disso, porque eu percebi que até para prender minha atenção para ler um livro estava difícil, porque eu não conseguia aprender por muito tempo. E antigamente conseguia ler um livro muito facilmente. Então, isso também atinge essa nossa geração também, não é só a geração mais nova. E só que a gente tem esse controle. A gente sabe, poxa, antigamente eu conseguia fazer tal coisa, hoje eu não estou conseguindo e a gente detecta o que é e a gente dá uma pausa. Mas essa juventude que nasceu já com isso na mão, como é que fica essa situação? Eles aprenderam assim, eles nasceram. A gente ficava uma hora discando lá o IG ou sei lá o quê, para ele dar entrar na internet, aquele barulho infernal, o telefone ficava Verdade. ocupado. Ah, sai da internet que eu tô querendo usar o telefone. Hoje em dia, instalou para conseguir uma música, era difícil, não era como o Spotify, a gente ligava o Spotify, acho que bota qualquer música lá, a gente escuta, a gente tinha que às vezes gravar com a fita cassete no rádio quando passasse a música. Então era sacrifício, a gente dava um valor, a gente escutava aquela música, sei lá, durante uma semana, um mês a gente estava escutando. Hoje em dia não, a criançada ouve uma música hoje, já ouve outra música amanhã, já escuta outra música e fica nisso. Então, com a inteligência artificial chegando agora, passando a toda a nossa geração, chegando, passando nas redes sociais e agora chegando na inteligência artificial, é perigoso. Eu vejo a inteligência artificial como ela vai ser um substituto do pensar, do nosso pensamento. Ela vai começar a pensar por nós. E para um filósofo isso é o fim. Enterra, bota no caixão e vela. Porque as pessoas pararem de pensar, o mundo para. O mundo para, essas pessoas pararem de pensar. E pelo que eu vi nessas últimas atualizações sobre inteligência artificial, eles estavam falando que parece que uma inteligência artificial já consegue, vamos assim, dar um upgrade em si mesma e já não precisa mais do ser humano. Então, até onde vai isso, né? E parece Exato. que também tem uma outra pesquisa que as pessoas não conseguiam mais identificar o que era escrito por um humano, o que era escrito por uma inteligência artificial. Então, e aí? Muito fácil agora, né? Quais Exatamente. tipos de profissionais a gente vai ter no futuro? Então, é complicado. É, complicou. Concordo. Ravel, você acha então que a internet seria a nova caverna de Platão? Ou talvez assim, não sei, ou talvez as redes sociais, não sei. O que você acha? Eu acho que existem várias cavernas. Eu vou contar um pouquinho da história, vou tentar ser breve, porque eu não sei como é que está o tempo da gente, mas eu vou tentar ser breve na alegoria da caverna. Essa alegoria, ela começa com. É um si, é porque as pessoas contam a história como se fosse uma história muito bonitinha que Platão contou. Não é. Ele tem no livro, é um diálogo entre Platão e Glauco. Platão não, perdão, Sócrates e Glauco. As pessoas não sabem se realmente Sócrates teve esse diálogo com Glauco, outro filósofo, ou se o Sócrates é um personagem de Platão, que para exprimir sua ideia, seu pensamento. E nesse diálogo eles começam a falar, e se? E se? Então ele fala assim, e se dentro de uma caverna tivesse várias pessoas
todos acorrentados, braço, pescoço, não conseguisse olhar para o lado. Tudo que eles conheciam era aquelas sombras, estou fazendo bem um resumo, aquelas sombras que existiam na caverna. É tudo suposição. Então, ele não é um mito, ele realmente é uma alegoria. E aí, nessa alegoria, ele fala, a gente, como eu contei aquela história no começo de Sócrates, a gente vai lembrar disso agora. Ele diz assim que, e se um desses prisioneiros fosse liberto, não é que ele se solta, fosse liberto, fosse levado para a luz. E quando eu chegasse na luz, ele teria muita dificuldade em enxergar a luz, mas com o tempo ele se adaptaria e aí acharia tudo aquilo maravilhoso. Com isso, ele voltaria, aí, mas tudo no si. Será que se ele voltasse para a caverna e falasse para aquelas pessoas tudo aquilo que ele viu lá fora, aí é o ponto que a gente liga para Sócrates. Se ele fizesse isso, provavelmente os outros matariam ele. Meio que é meio que uma conclusão, mas perguntando a Glauco. E Glauco, no final, confirma, provavelmente eles matariam. Então vamos para a ideia do que seria isso. Primeiro trazendo para essa ideia de Sócrates. O homem que se soltou é Sócrates. Ele vai lá fora, ele saiu da caverna, ele enxergou além de todo mundo. Ele viu tudo aquilo. E como ele é um filósofo, ele se preocupa em voltar e contar essa maravilha para as outras pessoas. Então, ele poderia ter guardado para ele e sumido no mundo. Mas ele voltou, não, eu vou falar. Só que as pessoas não entenderam. As pessoas dizem, não, você está louco. Porque ele voltou e já não enxergava dentro da caverna, estava muito escuro. E aí, tá vendo, ó, você voltou com algum problema, você já não enxerga aqui dentro da caverna, você não consegue ver o que acontece aqui dentro da caverna. É o que acontece quando a mente de uma pessoa se expande realmente. Quando ela sai dessa caverna, ela enxerga algo diferente. E quando ela volta, às vezes as pessoas dizem, não, você está ficando louco. Você, não, que loucura é essa? E ele está colocando isso para Sócrates. Quando ele voltou e foi contar às pessoas essa visão que ele tinha, tentando trazer essa sabedoria para as pessoas, ele foi condenado à morte. Então, a alegoria da caverna é isso, é você enxergar algo que ninguém enxerga, você ter uma visão diferente de alguma coisa, você sair da caverna, você expandir a sua visão. E às vezes é muito perigoso quando você volta para a caverna, se as pessoas realmente vão aceitar aquela sua visão ou não. E aí a gente entra nessa questão, né? A gente vive dentro de cavernas? Eu não tenho dúvida. No momento que a gente vem para cá, que a gente nasce, a gente está dentro de uma enorme caverna. Só que eu acredito que dentro dessa caverna existem subcavernas, que é o quê? A vaidade, uma outra subcaverna, a internet, outra subcaverna, redes sociais, que afunda cada vez mais a pessoa a não conseguir enxergar o que realmente importa. E o que é que realmente importa? São as coisas que estão no mundo inteligível. Então, a gente vê como converge as ideias de Platão. Então, aquelas coisas que você... Exemplo, o amor que você sente pela sua família é algo que não se toca, é algo que não se vê, mas é algo que é eterno. Então, quando você se afunda em vaidade, aí você entra numa subcaverna, você entra ali nas redes sociais, você inventa uma vida nas redes sociais, você finge uma vida nova nas redes sociais que você não tem. Então, você está se enganando, é uma ilusão, você está entrando em outra caverna. Então, cada vez mais você fica mais longe da luz de fora da caverna maior. Então, mais ou menos isso. Não sei se está dando para seguir o raciocínio. Tá? Não, Estão tá, conseguindo? Não, eu tô Sim, pensando não, sim, aqui. sim, Sim. eu quero fazer uma pergunta, Ravel, assim, mas assim, Pode fazer, pode interromper se você pergunta. na verdade, eu não sei nem se tem uma resposta, né? Mas assim, por que que você acha que isso acontece? Como que essas cavernas são criadas? O ser humano, será que ele busca aprisionar sua cabeça em algo, assim? Não sei, o que você acha? É que é uma necessidade humana, né? Às vezes depende muito. Eu acredito que depende muito da criação que a pessoa teve, dos traumas que ela passou durante a vida. Então, às vezes a pessoa acaba presa nesse mundo que ela mesma criou para tentar suprir uma necessidade, um trauma, alguma situação. Todo mundo passa por situações difíceis na vida, mas cada um vai ter uma reação diferente.
Uns podem se aproximar muito mais da porta da caverna, e outros podem começar a se enfiar dentro de subcavernas para se esconder dessa luz. Então, depende muito do que cada um passa durante a vida e como ela reage a tudo que passa. Tem pessoas talvez que foram maltratadas e isso fez que essa pessoa fosse um pouco mais retraída, ou um pouco mais melancólica, um pouco e ela foi se enfiando. Ou às vezes a pessoa não, vou mostrar o meu valor, então se fica faz procedimentos cirúrgicos, busca isso, busca para tentar chamar a atenção das pessoas, ou nunca teve a atenção das pessoas como ela queria e tenta chamar a atenção de outra forma. E ela achando que ali ela está saindo da caverna, na verdade ela está entrando na caverna, ela está se escondendo porque aquilo não é o verdadeiro eu dela. Sair da caverna é isso, é você encontrar o seu verdadeiro eu, você ser essa pessoa. Você não se importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, mas você ser você na sua essência. E às vezes as pessoas têm medo porque foi rejeitada quando mais nova, foi tratada assim, e porque a pessoa não gosta de mim, eu vou virar uma outra pessoa que todo mundo gosta. Então, isso talvez traga as pessoas para essa subcaverna. E já tem outras pessoas que reagem de outra forma. Não, eu não vou fazer o que a outra pessoa fez, ao contrário. Se eu fui maltratado, eu vou fazer de tudo para não maltratar as pessoas, porque eu sei o quanto é ruim. Então, depende muito da pessoa, tanto do que ela passou, tanto de como ela reagiu. Ah, velho, você falou tudo assim, fiquei pensando assim, a gente parece estar vivendo entrando no Matrix, né? Exatamente. É um Porque, filme muito não, bom. porque você tá falando, é escolhas que a gente tem, né? É escolhas que a gente faz. E aí ela vai levar a gente para vários tipos de caverna, conforme as escolhas que a gente vai fazendo, né? Ou eu tô errado Ou, mais ou ou menos? ela enfia mais, exatamente. Ou ela enfia mais a gente em várias subcavernas, ou então ela tira a gente da caverna. Aí isso vai depender da nossa reação. Essa ideia de decisões que a gente toma, também tem uma história na física quântica que toda decisão que a gente tem para tomar entre um e outro, um lado, vamos dizer, a pílula vermelha e a pílula azul, Uhum, independente da que a gente escolher. A gente escolheu a azul, então a gente seguiu. Vai se abrir uma outra realidade no qual a gente escolheu a vermelha. E essas realidades vão andar paralelamente. Existe uma teoria, eu nem conheço direito, mas eu só me lembrei dela quando veio essa ideia de dois caminhos, né? Então, tudo na vida vai ser uma decisão. E eu acredito, entre livre-arbítrio e destino, eu acho que existe uma mescla entre os dois. Porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Só que se a gente tem duas decisões para tomar, a decisão que a gente tomar, o destino está traçado. Eu acredito dessa forma. Porque, exemplo, se eu decidir fazer o bem, eu vou colher, o meu destino vai ser colhido conforme o bem que eu plantei. Se eu decidir o mal, o meu destino vai ser cumprido, vai ser colhido o mal. Então, a uhum. gente tem o livre-arbítrio, mas eu também acredito que o destino está muito atrelado a tudo isso, dependendo do que a gente faz. É aquilo, tudo tem uma reação, uma ação, né? Eu preciso ter uma ação para me reagir uma reação. Mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. E, Você age, você recebe essa e reação. Tem exato. essa Nossa, só uma observação, é curioso, né, que o Edgar citou Matrix, né, mas assim, tem um personagem em dado momento do filme que ele fala, poxa, por que que eu tomei aquela pílula vermelha? Devia ter continuado com a azul. E até um determinado momento do filme ele fala, pô, a ignorância é uma dádiva, né, no caso dele, né, porque a Sim. realidade não era algo tão agradável assim no filme. E eu acho que é muito isso acontece hoje, né? As pessoas talvez sabem um pouco da verdade, mas ela prefere se, como é que eu posso dizer? Talvez seja menos doloroso enfrentar a realidade, não sei. eu chamaria de sombra. Existem as sombras, e eu acredito que até nesse filme de Matrix, porque assim, a ignorância é uma dádiva. Ela é uma dádiva, porque assim, às vezes você vê as pessoas falando muito de autoconhecimento, a gente entra um pouco em Jung, né? E nesse caminho. Então, a gente vê esse autoconhecimento, não é muito bom você autoconhecer, mas depende. Eu, particularmente, acredito que devemos acessar nossas sombras. Existe, as sombras em nós existe. É como o nome do podcast, dualidade de ideias. Tudo é dual. Existe o sol, existe a lua, existe o bem, existe o mal, existe o amor, existe o ódio. Então, no que eu acredito,
Uma é a ausência do outro. A guerra é a ausência da paz. A escuridão é a ausência da luz. Então, todos nós, como o universo grita isso, tem até o código binário, né, 0 e 1. E como o universo grita isso, né, nós somos parte do universo. Nós fomos criados pelo mesmo, o dono do universo nos criou. Então, a gente também tem dentro da gente esse código binário, que é a luz e a sombra. Mas a gente só quer mostrar a sombra. A gente só quer ver a sombra. Eita, perdão. A gente só quer ver a luz. A gente só quer mostrar para as pessoas a parte boa e esconder a nossa sombra. Só que as sombras é importante, porque eu acredito particularmente que muita coisa ruim no mundo seria impedida se as pessoas conhecessem as suas sombras. Porque assim, se eu conheço, agora sim, é aquela coisa, o autoconhecimento é perigoso. Se você faz sozinho, você não tem capacidade de arcar com esse autoconhecimento, porque imagina, você vai se autoconhecer e você acaba descobrindo que você tem potencial de matar alguém. E você é uma pessoa boa. Você tem um coração bom. E existe isso, existe essa questão. E aí você pensa, poxa, eu posso matar alguém. Então, eu descobri, Jung descobriu isso. Jung descobriu essa sombra dele, eu acho que era um professor que ele tinha muito ódio. Ele disse que se pudesse, ele tinha matado o professor naquele dia. Então, ele descobriu a sombra dele. O porquê é tão importante saber a sombra, conhecer essa sombra? É para a gente se controlar. Se eu sei que certas situações me levam a elevar a minha sombra, eu preciso evitar essas situações. Se eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta, então eu vou evitar situações que me coloquem nessa situação para que eu não venha cometer algo errado. Então, isso é conhecer a sombra. Isso é conhecer. Só que nem todo mundo, tem pessoas que têm um ego muito grande e tem medo de conhecer, de saber que é uma pessoa ruim. Mas se ela entender que ela é esse código binário, que ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, que apesar do seu lado bom sempre sobressair mais, porque ela tem essa essência boa, mas ela também tem um lado ruim que ela precisa acessar. Se ela não tem a capacidade de fazer isso só, tem medo de fazer isso só, agora ela precisa, claro, ela precisa identificar que é uma coisa muito séria. Tipo, eu identifiquei que eu posso matar alguém. Então, vou procurar uma ajuda, vou conversar sobre isso, saber como lidar. Agora, se é algo que dá para se administrar, então se administra. Então, essa é a questão de você, às vezes, ter muitas coisas ruins no mundo, porque as pessoas, às vezes, não querem enxergar a própria sombra que existe nelas. Eu não É, sei eu se eu, tô, se eu respondi a pergunta. Eu falei, mas eu não sei se eu respondi direitinho a pergunta. Sim, não, olha, de verdade, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso assim, dessa forma, eu achei interessante. eu também achei, porque, Psicanálise e Jung. bom, é que todo mundo tem seu lado meio, o lado, vamos dizer pra gente, eu, por exemplo, cada um tem seu lado mais, mais sombra. Porque a gente, por exemplo, um determinado da nossa vida, a gente vai debater com, com alguma coisa que vai te levar a ser aquela pessoa diferente, né? E concordo com você, se a gente não poder olhar, não se conhecer, numa hora dessa, você faz uma besteira, né? Infelizmente, você acaba indo Exatamente. pra um lado meio que extremo. Ma- Mas eu queria te fazer. Pode falar, Isaac. Fala. não, é rapidinho, mas essa questão assim tipo desse cuidado, né, com o autoconhecimento, né? Acho que meio que tá meio que preparado para isso. É a primeira vez que eu ouço alguém falar isso. E eu achei interessantíssimo, de verdade. É, Tem exatamente. alguns psicólogos que eles falam, porque assim, a maioria você vai ouvir dizer, não, você tem que auto se conhecer e tal, mas é perigoso. Vai com calma que é perigoso. Por conta, agora, eu acredito que os únicos assim que vão falar mais sobre isso é que seguem mais essa linha junguiana, que eles têm esse pensamento, eles têm essa ideia de sombra, das sombras, faz parte desse pensamento de Jung. Então, e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido que deveria ser muito bem abordado isso, acho que evitaria muita coisa. Galera, chegamos ao final desse bate-papo sensacional com a Ravelle. Ravelle, muito obrigado pela participação.
Eu agradeço a participação, né? Esse convite maravilhoso, essa conversa muito, muito boa. E ó, já estou me convidando, viu? Quero um outro convite para voltar. Tem muito assunto ainda para a gente falar. Fechado. Muito obrigado, Ravel. Pessoal, aqui no link da descrição tá a página dela. É muito bom. Recomendo que vocês vão lá. Segue ele, comenta. Aqui também está o nosso link de descrição, a nossa página. Comente, compartilhe. Galera, até a próxima.